O Egito bombardeou hoje posições do Estado Islâmico na Líbia e garante que matou entre 40 e 50 extremistas, são de 21 cristãos egípcios. Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Você sabia que hoje, em pleno século XXI, milhões de cristãos ao redor do mundo ainda enfrentam perseguição por causa de sua fé? Sem aviso e nem diálogo. Os tratores do governo do Distrito Federal chegam e simplesmente acabam com a igreja em minutos. Desde prisões, torturas e mortes em algumas partes do mundo, até pressões culturais e sociais, entre outras. A perseguição aos seguidores de Cristo é uma realidade que não podemos ignorar. Mas você sabia que isso não é algo novo? Desde os tempos de Jesus, ele já alertava que isso aconteceria. Então, no vídeo de hoje, vamos entender o que a Bíblia diz sobre a perseguição. Analisar a situação atual em diferentes partes do mundo. A perseguição nunca foi um conceito estranho à vida cristã. Na verdade, Jesus deixou claro que ela faria parte da jornada de seus seguidores. Em Mateus capítulo 5, versículo do 10 ao 12, ele disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, ele nos alerta: Se o mundo os odeia, saibam que antes de vocês, ele me odiou. E por quê? Porque a mensagem de Cristo, baseada na verdade, no amor e na justiça, sempre entra em conflito com o egoísmo e a maldade do mundo. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição não é apenas um sinal de oposição, mas também uma marca de fidelidade. E é com essa perspectiva que os cristãos têm enfrentado desafios desde os primórdios da igreja. O apóstolo Paulo foi preso, açoitado, apedrejado e, no final, executado por sua fé. E durante o Império Romano, a situação foi ainda mais terrível. Imperadores como Nero acusavam os cristãos de crimes falsos, levando muitos a serem queimados vivos, crucificados ou jogados aos leões. Mas sabe o que é impressionante? Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Como disse Tertuliano, um escritor cristão da época: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Essa coragem inspiradora é algo que precisamos lembrar e honrar até hoje. Agora vamos trazer isso para os dias de hoje. A perseguição não acabou. No Oriente Médio, onde o cristianismo nasceu, muitos cristãos vivem sob ameaça constante. Países como Iraque, Síria e Egito têm visto igrejas destruídas, famílias expulsas de suas casas e até execuções de pessoas simplesmente por seguirem a Cristo. Grupos extremistas como o Estado Islâmico têm sido responsáveis por atrocidades. Mas, mesmo assim, a igreja resiste. Já no Ocidente, a perseguição não é física, mas cultural e ideológica. O ranking mundial de perseguição, divulgado anualmente pela organização Portas Abertas, lista os países onde os cristãos enfrentam as maiores dificuldades por causa de sua fé. No topo do ranking
estão nações como a Coreia do Norte, em Afeganistão, Somália e Eritreia, onde seguir a Cristo é um risco extremo. Esses países são marcados por governos autoritários, extremismo religioso e sociedades que hostilizam abertamente os cristãos. No Oriente Médio, países como o Irã e a Síria continuam sendo áreas críticas, enquanto na África subsaariana, o avanço de grupos extremistas islâmicos intensifica a violência. Já em partes da Ásia, como China e Índia, a perseguição se manifesta por meio de vigilância estatal e discriminação social. Apesar disso, essas igrejas continuam crescendo. A perseguição aos cristãos é uma realidade que nos desafia, mas também nos inspira. Desde os tempos bíblicos até hoje, a história é a mesma. A fé em Cristo é inabalável, mesmo diante das piores adversidades. Jesus nos disse em João 16:33: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Que essa seja a nossa esperança e força. Agora eu quero te convidar a refletir. Qual é o seu papel diante dessa realidade? Como você pode ajudar a mudar a vida de alguém que está sofrendo por sua fé? Pense nisso.